Bom, vamos falar um pouco sobre um dos algoritmos de compressão mais utilizados, certamente um dos mais populares quando a gente fala de compressão de dados, principalmente textos. Basicamente, a gente vai falar hoje do algoritmo de Huffman. Tudo bem? O algoritmo de Huffman, ele basicamente se baseia no conceito de utilizar árvores binárias para representar os textos. Como assim? Uma árvore binária, ela basicamente vai ser a combinação de vários elementos, onde cada elemento tem referência para dois elementos. Então, por exemplo, você tem um primeiro elemento que vai referenciar dois elementos. Você vai ter outros dois elementos que, por sua vez, vão representar dois elementos cada, ou seja, 4. Esses outros 4 elementos vão referenciar mais dois cada, e assim sucessivamente, fazendo com que seja uma árvore, um conjunto de caracteres binários, ou seja, em escala 2, 2, 4, 8, 16 e assim por diante. E a gente vai ter basicamente cada elemento referenciando dois possíveis elementos, sendo que podem ser nulos. Como assim? O exemplo que eu coloquei aqui é basicamente isso. A gente tem, por exemplo, o C de compressão, ele tem referência apenas ao posterior. Ele não tem nada atrás, ele não tem nada referenciado atrás. Portanto, ele tem a referência de trás nula e a referência da frente. O O, ela tem algo existente. No caso do O, por exemplo, já muda. O O, ele tem referência para frente e para trás. No caso C e M. Então ele vai ter duas referências, assim como o M, e assim por diante. E em que ele é utilizado? Bom, o algoritmo de Huffman ele é provavelmente um dos mais utilizados, pois ele é basicamente um algoritmo relativamente simples de compressão de dados. Dos existentes, é um dos que mais é simples na sua ideia, tudo bem? E ele é utilizado muito para arquivos de imagem, por exemplo, ou de música, para MP3, ou zip. E basicamente o algoritmo de Huffman ele é composto por basicamente uma árvore de Huffman, que é basicamente uma maneira de você representar um conjunto de caracteres, onde cada caractere vai ser substituído por um valor numérico, e este valor numérico vai ser transformado em binário. E este binário ele é mais eficiente para ser comprimido, mais eficiente para ser salvo em um arquivo e, portanto, se torna menor. E basicamente a gente vai atribuir valores para cada um dos nós, cada um dos elementos, sendo que caracteres mais frequentes recebem códigos menores, enquanto caracteres com menor frequência recebem códigos maiores. E antes de continuarmos, eu gostaria de falar rapidinho com vocês sobre um curso que eu estou criando na Udemy de desenvolvimento Android com Jetpack Compose, que é uma das tecnologias mais interessantes da atualidade para desenvolvimento de aplicativos Android de maneira rápida, intuitiva, com uma sintaxe muito legal. E eu estou colocando aqui um link na descrição com uma promoção muito legal para vocês. E se você quiser me apoiar na criação de mais conteúdos como este, dê uma conferida no link na descrição, que eu acho que você vai curtir. E aqui a gente tem um breve resumo de como é que funciona o algoritmo de Huffman, onde a gente vai ter, por exemplo, um primeiro passo de mapear cada elemento e a frequência de cada elemento. Por exemplo, neste caso, a gente tem o A aparecendo 3 vezes, o B aparecendo uma, o C aparecendo 2 e assim sucessivamente. Essas são as frequências destes caracteres. É atribuído um número para as frequências, que é basicamente o número de repetições desses caracteres ao longo deste arquivo de texto. Depois, a gente vai colocar isso dentro de uma fila de prioridade, que é basicamente um tipo de estrutura de dado onde a gente pode mapear as prioridades relacionadas com os caracteres. É semelhante a um map, tudo bem? A fim de comparação, é semelhante a um map, onde basicamente você vai ter um elemento vinculado a um número. Este número é a frequência, tudo bem? E aí basicamente você vai ter a soma dos caracteres, das frequências e dos elementos, dos nós dessa árvore, para formar um elemento só. Este elemento só vai ter a soma de todas as frequências, feitas da seguinte forma. Você vai colocar por extenso todos os elementos e as suas frequências. Você vai identificar cada um desses elementos e vai procurar o que tem a menor
frequência dentre eles. Neste caso, na imagem que você está vendo, o B e o D, ambos respectivamente, são representados por 1, ou seja, cada um aparece uma vez. Então a gente vai somar eles. A gente vai fazer a soma dos elementos com menores frequências a cada rodada. É feito um por vez, geralmente. Então você vai fazer o B mais o D, que vai dar 2. Podemos colocar como BD2. Ali eu não coloquei dessa maneira, mas pode ser colocado. Depois você vai pegar, juntar esse elemento novo, 2, BD2, junto com os outros elementos. E aí você vai fazer o mesmo processo. Junto com esse BD2, você vai procurar se existe algum outro elemento que existe uma menor frequência em relação a este BD2. E se existir, você faz a soma. Neste caso, na imagem, a gente tem um elemento menor, que é o G. O G ele vai ser somado com o F. Então, 1 mais 2, 3. E aí forma aquele elemento de cima, o 3. E a gente vai pegar aqui também C e o outro resultado do 2, da soma do B com o D, vai somar e vai resultar no 4. E agora a gente vai juntar os elementos junto os somados com os remanescentes, vai procurar qual agora são os menores elementos, que no caso vem a ser o 3. Então a gente vai somar o 3 e vai dar esse 6. E depois o 5 e o 4, vai dar o 9 e depois 15. Então você vai fazendo um processo de juntando todos os galhos, todos os nós dessa árvore em uma raiz só. E essa raiz vai ter a referência para todos os elementos, referenciados cada um à sua posição. Então, um elemento para a esquerda e um para a direita. De forma simplificada, é assim que funciona um algoritmo de Huffman, onde a gente vai pegar vários elementos, vai transformar em uma árvore, e com base nessa árvore, a gente vai fazer a distribuição de valores binários, de valores uns e zeros, para representá-los. E mais à frente vocês vão entender como isso funciona. Bem? E antes de continuarmos, eu gostaria de falar rapidinho com vocês sobre um curso que eu estou criando na Udemy de desenvolvimento Android com Jetpack Compose, que é uma das tecnologias mais interessantes da atualidade para desenvolvimento de aplicativos Android de maneira rápida, intuitiva, com uma sintaxe muito legal. E eu estou colocando aqui um link na descrição com uma promoção muito legal para vocês. E se você quiser me apoiar na criação de mais conteúdos como este, dê uma conferida no link ali na descrição, que eu acho que você vai curtir. Tá, vamos tentar entender agora uma possível implementação para este algoritmo, tudo bem? Primeiro a gente vai ter aqui o texto original, que deve ser comprimido, tá? Aqui vai ser o código binário gerado através do algoritmo, tudo bem? Então basicamente a gente vai transformar um texto em um código binário. Depois a gente vai ter o tamanho original, que é 304 bits, e o comprimido, que é 150. Então, basicamente, uma compressão de metade. Tá? E vamos começar a partir daqui. Tá? Primeiro é criado um node, que é basicamente um data class. É um molde para que a gente faça os nossos objetos, tudo bem? E cada node vai ter um caractere, uma frequência e uma ligação de direita e esquerda, tá? E esses dois objetos, esquerda e direita, vão ser objetos node que podem ser nulos, tudo bem? E eles vão ter um comparable, tá? Que vai basicamente comparar um objeto que está vindo com o objeto atual, ok? E eles vão verificar se a diferença das frequências. Então, se eu tenho um objeto com uma frequência 1, eu vou querer comparar o objeto 2, que tem uma frequência 2, ou 3, enfim. Então eu vou ter dois objetos com duas frequências iguais ou diferentes. Tá? Depois aqui eu vou ter a construção dos números binários. Então aqui vai ter uma implementação que faz a distribuição dos números binários para cada número de frequência, basicamente. E aqui é a implementação em si da criação da árvore binária. Primeiro a gente começa calculando a frequência de cada caractere. Vamos executar aqui para a gente ver como é que
acontece isso e vamos ver como é que fica, tá? Primeiro ele criou uma referência com um caractere e um número, que no caso vem a ser a frequência do número. Então o T aparece uma vez, o H aparece duas, o I aparece três, o S dois e assim por diante, tá? Depois a gente vai utilizar este carinha aqui para gerar um objeto que é específico para isso, tá? Um objeto específico para uma fila de prioridades. Ele é feito basicamente para se lidar com árvores, basicamente. Então a gente vai entrar aqui e ele vai nos retornar um valor, um objeto, aliás, com um node, que vai ter o caractere, a frequência dele e as referências para esquerda e direita, que atualmente estão nulas, porque ainda não foi feito, tá? O primeiro passo é justamente criar este objeto que vai compor os nossos caracteres e as frequências respectivas de cada um, tá? E aqui é onde a mágica acontece. É aqui onde vai ser construída a árvore em si. Então vamos ver passo por passo isso acontecendo, tá? Primeiro a gente vai pegar este priority quill. Vamos ver o que ele faz aqui, tá? Ele vai nos retornar o valor do primeiro objeto aqui, tá? E ele vai remover, se atentem a isso, ó. Era 18, ó, 18 e agora é 17. Por quê? Porque ele removeu e nos retornou. É isso que o pool faz, ele retorna e remove. Ele faz duas operações, tá? Então ele vai nos retornar esse objeto aqui, node, com o caractere T, frequência 1 e left, right, nulos. E a partir dele a gente vai fazer a nossa atribuição. Então a gente vai pegar e colocar dentro de um dos objetos a referência para um outro objeto. Isso vocês vão entender daqui a pouco. Mesma coisa vai ser feito com o right. Então agora vai combinar os dois, o left e o right, que ambos têm como frequência 1. Então ele vai entrar aqui, vai fazer as atribuições e ao final a gente vai ter o combinado dos dois, que vai ser um caractere nulo, porque agora a gente está se referindo a uma soma de dois caracteres, tá? Então é basicamente nulo. A frequência de 2, então ele pegou o caractere 1 ali, com o outro caractere que é 1 também e somou. Então a gente tem uma frequência 2 agora. E a gente tem o left e o right atribuídos dentro de cada um. Então a gente tem agora uma lista dentro de uma lista, tá? Então se a gente for olhar aqui, left e right, a gente vai ter, ó, caractere X, frequência 1. Caractere C, frequência 1, tá? Então uma lista dentro de uma lista. E isso vai ser feito para basicamente todos, até que de 18 sobre 1, ok? Então vamos voltar lá para cima. Mesma coisa. Ele vai pegar uma lista que está em 16 agora, e ele vai pegar e vai subtrair disso mais 2. E essa lista era anteriormente em 18 e agora está em 16. Ele vai remover desses 16 mais 2, porque basicamente ele vai pegar o esquerda e o direita para poder atribuir de novo na lista. Então vamos pegar aqui left e right e agora está em 14. O tamanho está em 14, tá? E aí ele vai vir de novo aqui, vai atribuir nulo, left, right. E basicamente a gente tem um combinado. O combinado agora é a junção do D com o G, que ambos têm frequência 1, e vai ter a soma, que vai ser 2, tá? A gente vai ter aqui dentro um caractere D com 1, e aqui dentro a gente vai ter G com 1, ok? E a gente vai adicionar isso aqui. E agora a mágica acontece, e agora a gente vai seguir o processo, fazendo mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. E ele vai subtraindo, ele vai diminuindo essa lista até que a gente fique com uma lista só com a referência de todos eles. Tá chegando no final e chegamos. Ó, chegou ao final e agora a gente tem várias listas encadeadas uma na outra, tá? A gente vai ter aqui, por exemplo, o caractere A com frequência de 3, um caractere nulo com frequência de 7, um caractere nulo com frequência de 15 e um caractere nulo com frequência de 37. Vamos para o right. Um caractere nulo com frequência de 4, um caractere O com frequência de 2
um caractere nulo com frequência de 2, um caractere D com frequência de 1, e assim por diante. Vocês podem dar uma olhada aqui, eu vou deixar o código na descrição para vocês darem uma olhada. Mas basicamente ele vai pegar e juntar todos os nós da árvore em um único nó, um galho, uma raiz, como chamam, um root. Ele vai juntar tudo isso em um objeto só. E esse objeto ele vai ter a referência para todos os objetos, direita e esquerda. Então você vai poder ir pegando valores que vão estar sempre somados, basicamente. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui a frequência final é 37, tá? Se eu pegar frequência 15 mais 22, vai dar 37. Mesma coisa aqui, ó. Se eu pegar o right, eu vou ter 10 e 12, a soma 22. Eu vou pegar aqui de novo, ó, 10, 4 e 6. Então, percebam que as frequências são sempre somadas, enquanto os objetos são aglutinados um no outro, são colocados em listas encadeadas uma na outra. Basicamente, simplificando bastante isso, uma árvore binária. Uma árvore que tem ligação de dois elementos sempre. Um objeto tem referência para dois elementos, cada elemento tem referência para dois elementos cada, e assim por diante. E aí agora, vamos continuar. E aí basicamente ao final a gente vai ter a raiz da árvore de Huffman, tá? Vamos ver isso aqui. E aí a raiz vai ser o objeto completo. Então, como eu chamei antes, a raiz é o objeto composto, tá? É o objeto que tem a raiz de todos os objetos, de todos os nodes, no caso. E aí que a gente vai ter a primeira chamada para a atribuição dos nossos valores binários. Então a gente vai começar a atribuir os valores binários, tá? E aí o que ele vai fazer aqui? Primeiro, ele vai pegar, verificar se o root é nulo. Se for nulo, ele já faz um early return, tá? Então ele vai verificar. O node aqui, ele é nulo? Não. Ele tem um objeto, então ele vai continuar. Ele vai verificar se o nosso root, a nossa raiz, dentro dela, ela vai ter um objeto com um caractere. Se este caractere ele é nulo, significa que ele não é um caractere válido, digamos assim. Então ele vai ter que continuar procurando até encontrar um caractere válido, que não é o caso desse cara aqui. Esse cara aqui, ele tem um caractere nulo, ó. E aí ele vai continuar procurando. E aí nesse caso ele não vai entrar aqui, ele não vai adicionar. Ele vai entrar aqui e vai adicionar um 0. E adicionou um 0. Ó, code 0. Ele vai para o próximo. O próximo também tem um caractere nulo, tá? Então ele vai adicionar mais um 0. Mais um 0, tá? Vai continuar procurando. Nulo, 0. Esse cara aqui tem, ó. Esse cara aqui tem um A. Então ele vai atribuir um valor 1, ok? E aí vamos verificar, ó. Ele vai verificar se o caractere é diferente de nulo, que é o caso. Então ele vai adicionar dentro do nosso codes. E aí, ó, nosso codes agora tem um elemento, que é o 000. E ele vai entrar aqui e colocar 1. Então agora a gente tem o código 0001. E agora ele vai verificar de novo. Este elemento está nulo. E ele vai adicionar 0. Este elemento tem um O, então ele vai adicionar. Então agora a gente tem um elemento 000 e um elemento 0010. Então basicamente ele vai fazer isso para todos. Ele vai adicionando, cada caractere vai ter um representante binário. E um representante binário único. Isso é muito importante, tá? Ele vai ir colocando sempre um caractere aqui e um valor binário, um valor composto por zeros ou uns. Então vamos verificando aqui. Enfim, vamos indo até o final para a gente ver o resultado final disso, tá? Vamos tirar os breakpoints, que eu acho que eu já consegui me fazer entender nisso, tá? Vamos para cá. E pronto. E agora a gente tem o Huffman Codes, tá? E agora ele pegou todos os caracteres e adicionou um valor binário a cada um deles. E aí no final, tudo que eu vou ter que fazer é juntar, somar basicamente esses valores aqui, concatenar eles no caso, para que seja um texto
só de binários. Essa é a ideia do final deste algoritmo. E agora ele nos gerou um compressed text, onde ele basicamente pegou todos esses códigos binários e juntou eles, ok? E agora ele só vai printar. Pronto. E é isso, até uma próxima. E não se esquece de dar o like, comentar e se inscrever, pois isso me ajuda muito na criação de mais vídeos como esse. Tudo bem?